Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Bom, enquanto para algumas pessoas o isolamento trouxe aflição e estresse, outros aproveitaram esse tempo para aprender novas descobertas. Gente. E muitas pessoas da terceira idade não ficaram paradas. Para falar sobre a importância dos idosos se manterem ativos no isolamento, está na linha conosco a psicóloga, a doutora Alessandra Augusto. Bom dia, Alessandra. Bom dia, doutora. Bom dia, Kleber. Opa, um prazer estar falando com a doutora. E qual a importância, Alessandra, de as pessoas mais velhas terem um lado recreativo nesse momento? Olha, é importante os idosos se manterem ativos para não terem a sensação de que estão enclausurados, de que o lar virou uma prisão. Então é importante que eles se mantenham em atividade, não só recreativas, como as atividades do dia a dia. Agora, para alguns filhos e netos foi bastante complicado manter os idosos em casa. A senhora acha que a jovialidade, dos idosos de hoje atrapalhou? Os idosos estão mais jovens, doutora? Sim, foi difícil, eles criaram uma resistência, porque entende, que já, a partir de uma certa idade já tem uma autonomia, uma independência. E hoje nós temos mais recursos lúdicos que esses idosos têm acesso, não é? Hoje, andar pela cidade é bem mais fácil, do que há tempos atrás, há 20, 30 anos, não só de transporte, como de lazer. Hoje eu tenho as praças com atividades físicas, nós temos projetos onde incentivam esses idosos a fazerem práticas esportivas. Verdade. Então hoje sim, os idosos estão gostando mais dessa fase do que antigamente, onde se entendia que não tinha mais nenhuma atividade, ou que não conseguia desenvolver nada dentro do campo social. Agora, e fazer novas atividades pode evitar doenças psicológicas? Sim, nós principalmente a leitura, as atividades lúdicas que incentivam a memória, porque existe essa perda de memória com o avanço da idade, de uma forma natural. Então, quando o idoso se mantém ativo, lendo, interagindo socialmente com a família, é muito bacana. Muito importante. E a pessoa que mora com esse idoso pode estar incentivando isso, primeiro auxiliando com as tecnologias, fazendo as conversas em família, lembrando dos passos antigos, pode estar trazendo essa alegria e incentivando esse idoso a voltar, por que não, a estudar. Hoje nós sabemos de histórias de pessoas buscando até a formação, a graduação na terceira idade. Inclusive existem instituições que dão esse desconto, incentivando esse idoso a voltar a estudar o campo profissional. Agora, doutora, é o seguinte, exagerar nessas atividades também pode trazer problemas, Sim, precisamos respeitar a nossa fase, Nosso corpo pode até aparentar, ter uma imagem saudável, porém, eu preciso respeitar o meu limite. Tudo em exagero me leva, traz um dano, não é bom. Então, respeitando o nosso corpo, respeitando o limite, tendo um equilíbrio nessas atividades, pode ser muito mais agradável. Bom, para fechar, então, doutora, que tipo de atividades os idosos podem fazer em casa para manter a mente ativa? Olha, se tratando da saúde mental, eu acho que momentos agradáveis em famílias é sempre muito prazeroso. Ele vai se sentir incluído. Filmes, aquele momento das fotos antigas, quando nós temos o interesse pela história, não só da família, como as histórias da própria infância ou adolescência desse idoso. Legal. As atividades ao ar livre, as caminhadas acompanhados dos filhos ou dos netos também é muito agradável. Se for em casa mesmo, até o estudo, quando o jovem, adolescente, a criança estiver estudando, por que não incluir a avó, a vozinha? Então consultar, ela também vai se sentir muito bem. Útil, E
né, os passeios, as viagens. Vamos incluir os idosos, vamos colocá-los à parte dos assuntos da família. Verdade. Consultá-los, consultar sobre as suas opiniões, que sejam do dia a dia, ou dos assuntos de casa, ou até do assunto da vida. Eles têm muito a nos oferecer, não Isso é? aí. Com a sua experiência. Bom, tá aí, eu conversei com a psicóloga doutora Alessandra Augusto, falando sobre manter a mente ativa no isolamento. Muito obrigado, doutora Alessandra, né? Obrigado pela sua participação hoje aqui no Relógio Entrevista. Tenha um bom dia e até a próxima, tá bom? Até a próxima, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, doutora.